Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Tô lançando episódio toda segunda-feira, entre as 8 e 10 da noite, então me acompanhe toda semana. Eu tô postando aqui no YouTube e no Spotify também. E o caso de hoje é o caso da Madeleine McCann. Eu vou trazer o caso completo, mais as atualizações recentes que teve sobre ele. Madeleine Beth McCann nasceu no dia 12 de maio de 2003, em Lancaster, na Inglaterra. Seus pais eram Kate e Gary McCann. Ela era a filha mais velha. Ela tinha outros dois irmãos mais novos, que eram um casal de gêmeos, e eles se chamavam Sean e Amélie. A Kate, sua mãe, era médica anestesista e clínica geral, e o Gary, seu pai, era cardiologista no Hospital Glenfield. A Madeleine era uma criança muito extrovertida e amava brincar com todo mundo. Ela tinha uma marca bem característica no seu olho direito, que era uma faixa preta que se estendia da pupila até o limite do olho dela. No dia 28 de abril de 2007, a família decidiu viajar de férias junto com seus amigos para Portugal. Eles se hospedaram em um resort chamado The Ocean Club, que ficava na Praia da Luz. E todos eles foram e levaram seus filhos e ficaram em quartos próximos. Os pais da Madeleine e os amigos dele estavam seguindo uma rotina. Toda noite eles colocavam as crianças para dormir e iam pro Tapas Bar, que ficava no Ocean Club mesmo, que era um barzinho que era do próprio resort. Então eles revezavam e ficavam indo ver as crianças todas as noites. Esse bar ficava a mais ou menos 100 metros de distância do quarto deles, e a entrada do quarto deles tinha duas formas de entrar, que era pela porta principal e a outra forma era passando pela recepção do hotel e indo até lá. Então tinha essas duas formas de chegar até o quarto. As famílias sempre reservavam esse mesmo lugar do bar, para eles poderem ter mais ou menos noção, assim, um pouco de vista do quarto. Não que desse para ver tudo, mas dava para ver uma janela ou outra. Tudo ia bem, essa rotina estava dando super certo, até que na noite de quinta-feira, no dia 3 de maio de 2007, a Madeleine estava dormindo no quarto junto com seus irmãos gêmeos, e a família estava revezando. Então, quando deu 9 horas da noite, o Gary, que era o pai das crianças, foi até o quarto para ver como eles estavam. Ele chegou e ele percebeu que a porta estava meio entreaberta, sabe? Um pouquinho aberta. Ele não achou estranho, mas ele entrou, viu que estava tudo certo e voltou pro bar. Quando deu 9h30 da noite, era a vez da Kate e ver as crianças. Mas um dos amigos deles falou que podia deixar que ele iria no lugar, porque ele já ia aproveitar para ver os filhos dele também. Então esse amigo foi até o quarto e ele viu a porta meio entreaberta, né, igual estava antes, e ele disse que ouviu um barulho lá dentro, como se fosse alguém se mexendo, e ele deduziu que fossem os gêmeos. Então ele não chegou a entrar e verificar, ele só ouviu o barulho, saiu e voltou pro bar. Quando deu 10 horas da noite, a Kate foi lá verificar. Ela chegou no quarto e ela viu que a porta estava meio entreaberta ainda, só que bateu um vento e a porta bateu. Ela abriu a porta e quando ela viu, estava com a janela aberta e ela tinha deixado a janela fechada. Então ela foi entrar para ver a janela e quando ela olhou para a cama da Madeleine, ela percebeu que ela não estava mais lá. Então ela saiu correndo, voltou pro bar e foi avisar todo mundo que a Madeleine tinha sumido. Um dos amigos da família saiu correndo até a recepção do resort e avisou sobre o desaparecimento da Madeleine. Então eles logo em seguida já ligaram para a polícia. Eles ligaram para a polícia às 10h41. E quando deu 11h50 da noite, eles comunicaram à polícia judiciária. À meia-noite chegaram soldados e cães farejadores para ajudar nas buscas. No começo das buscas, todo mundo estava pensando que a Madeleine tinha saído do quarto e estava perdida pelo resort, dentro do resort. Só que conforme eles foram procurando e viram que não estavam achando ela, começaram a suspeitar de um rapto. E logo até helicópteros começaram a sobrevoar a área para tentar encontrar a menina. Conforme muitas pessoas foram chegando, todo mundo começou a entrar no quarto da família. Então acabou contaminando todas as provas que tinham lá. E não conseguiram tirar muita coisa do quarto em que ela tinha desaparecido. A polícia então começou a buscar testemunho dos hóspedes do hotel. E uma das amigas deu uma declaração que foi bem importante. Ela falou que ela teria ido ver o filho dela às 9h15 e o quarto dela era próximo da Madeleine. E ela olhou assim meio de relance e ela viu um homem carregando uma criança que vestia um pijama rosa, que era a mesma cor do pijama da Madeleine. Então começaram essas suspeitas de quem seria esse homem? Será que era a Madeleine mesmo que ele estava levando? Porque ela não prestou atenção na criança, ela só tinha visto de relance. Um outro homem deu o mesmo testemunho dessa amiga da família. Ele falou que viu um homem carregando uma criança de pijama rosa e disse que essa criança era loira. A polícia então começou a procurar pelo resort e pelas áreas afora homens que tivessem a mesma descrição desses dois testemunhos. A polícia estava seguindo duas linhas de investigação. Uma delas seria o rapto por uma rede internacional de crimes relacionados à pedofilia ou rapto por uma rede de adoção ilegal. Como rapidamente todo mundo já estava sabendo do caso, um homem chamado Robert Murat começou a ajudar nas buscas. O Robert era um tradutor e ele traduzia as informações que ele ficava sabendo ali perto do resort
e repassava essas informações até a polícia. O Robert morava perto do resort e começou a ficar rondando ali a área para conseguir mais informações para poder ajudar. Uma jornalista chamada Lori Campbell, que era contratada da Sunday Mirror, começou a achar meio esquisito toda aquela boa vontade do Robert, porque ele não parava de rodear o resort. Então ela começou a achar ele meio suspeito. Ela achou estranho o fato de o Robert não ser um contratado de verdade da polícia, de ele estar ajudando só porque ele queria ajudar. Então ela foi até a delegacia e começou a relatar as suas desconfianças para eles. E a polícia começou a investigar o Robert. Então, às 7 da manhã do dia 14 de maio, a polícia decidiu ir até a casa do Robert para fazer investigações nela. A mãe dele, chamada Jennifer Murat, estava na residência nessa hora e os policiais fizeram buscas até as 4 horas da tarde. E os policiais procuraram simplesmente por tudo, drenaram a piscina e não encontraram absolutamente nada que incriminasse o Robert. Enquanto tudo isso acontecia na casa do Robert, ele estava sendo interrogado pela polícia e ele começou a dizer que ele estava empenhado daquele jeito na busca por ela porque recentemente ele tinha perdido a custódia da sua filha de 3 anos de idade. Ele disse também que a filha dele parecia muito com a Madeleine e por isso ele teria ficado tocado daquela forma e decidiu ajudar daquele jeito. Ele ainda disse que no dia do desaparecimento da Madeleine, ele tinha ficado o tempo inteiro com a mãe dele e a mãe dele confirmou essa versão, então ele tinha um álibi. A polícia então foi investigar o celular do Robert e eles perceberam que ele mantinha uma conversa com um homem chamado Sergei Malinka. Esse homem, o Sergei, ele era um técnico de informática de 22 anos. Ele era russo e ele estava fazendo um site para a empresa do Robert. Então era por isso que eles estavam conversando tanto. Mesmo com essas informações, a polícia decidiu investigar o Sergei. Então eles foram até a residência dele e levaram um computador portátil e 2 discos rígidos. Na casa do Sergei tinham muitos computadores, até porque o trabalho dele era de técnico de informática. E muitos daqueles computadores eram dos clientes dele. Então, se encontrasse alguma coisa em um desses computadores, poderia ser que nem fosse coisa dele, e sim de uma pessoa aleatória que ele estava atendendo. No dia seguinte, aconteceu uma coletiva de imprensa e o inspetor Olegário de Souza reafirmou que não tinha provas suficientes contra o Sergei. O Sergei, então, deu um testemunho de aproximadamente 5 horas e a polícia perguntou para ele sobre uma ligação realizada às 11h40 da noite do dia do desaparecimento da Madeleine. Essa ligação teria sido realizada entre o Robert e o Sergei, só que ele não fazia ideia do que eles tinham conversado, ele não se lembrava. E o Robert também não se lembrava sobre o que eles falaram naquela noite. Com esse testemunho do Sergei, não conseguiram descobrir nada que tornasse ele como um suspeito. Então pararam um pouco de perseguir ele. No dia 19 de maio, os investigadores portugueses foram para Londres para entrevistar uma mulher chamada Dawn Murat, que era a mulher do Robert Murat, mas também não descobriram nada. Após meses de investigação, a polícia começou a investigar os pais da Madeleine. A suspeita dos pais da Madeleine começou por conta de inconsistências nos depoimentos deles com os amigos deles daquela noite. Segundo os policiais, tinham algumas contradições sobre os horários em que eles iam até o quarto para verificar as crianças naquele mesmo dia daquela mesma noite. Outra inconsistência no depoimento deles era o fato de como eles teriam ido até o quarto, porque lembra que eu falei que tinham 2 caminhos, né? Então, alguns falavam, tal pessoa foi pela recepção até o quarto, outra pessoa foi direto pelo outro caminho. Então, não estava batendo os caminhos que eles estavam falando. Outro fato curioso é de que os pais da Madeleine tinham alugado um carro 25 dias depois do desaparecimento dela. Como agora eles estavam sendo investigados, a polícia levou cães farejadores até o carro alugado e os cães farejadores farejaram odor de cadáver e presença de fluido corporal compatível com o da Madeleine. Eles teriam farejado tudo isso no porta-malas do carro alugado. Um tempo depois, saiu o resultado da análise daquele conteúdo que os cães farejaram e não era 100% compatível com o DNA da Madeleine. Então, aquele DNA poderia ser de qualquer integrante da família, como os irmãos dela, por exemplo. Mais teorias foram surgindo e a polícia começou a desconfiar de que a criança poderia ter morrido acidentalmente dentro do resort. Segundo essa teoria, os pais da Madeleine teriam dado calmantes para os filhos para eles ficarem dormindo. Só que eles teriam dado uma dosagem errada para Madeleine e isso teria causado a morte dela. Só que essa teoria é meio esquisita, porque os pais da Madeleine eram médicos, então será que eles errariam essa dosagem? Isso me pareceu meio esquisito, sabe? Outra suspeita é o fato de os pais terem deixado várias pessoas entrarem no quarto. E esse fato acabou prejudicando muito a investigação por conta da contaminação das provas. Ainda segundo a perícia realizada, as únicas digitais encontradas na janela eram a da mãe da Madeleine.
e as suas digitais indicavam que ela teria aberto a janela. Em setembro de 2007, os pais da Madeleine foram formalmente considerados suspeitos, mas não foram acusados formalmente. A divulgação sobre a suspeita dos pais da Madeleine foi muito grande e eles sofreram muita pressão social. Mesmo com toda essa busca de provas contra os pais da Madeleine, eles não encontraram nada. Então, em julho de 2008, o Ministério Público arquivou esse inquérito por falta de provas e retirou os status de suspeitos dos pais da Madeleine. Porque, como eu disse, não tinha nenhuma evidência conclusiva sobre essas acusações que estavam sendo feitas contra eles. Essas teorias do medicamento acabaram causando muito impacto na vida dos pais da Madeleine. Inclusive, aconteceram outras coisas. Eu vou contar agora. Em outubro de 2007, Gonçalo Amaral, que era o inspetor-chefe da polícia responsável pela investigação do caso da Madeleine, foi afastado do caso. O afastamento dele teria acontecido por conta de declarações públicas que ele teria feito contra a polícia britânica. Ele também acreditava que os responsáveis pelo crime eram os pais da Madeleine. Ele ficou tão revoltado com seu afastamento que em julho de 2008 ele publicou o livro Mad, A Verdade da Mentira. E nesse livro ele fala sobre a teoria de que a Madeleine teria morrido no quarto do resort e que os pais dela seriam os culpados. Esse livro teve uma repercussão tão negativa que os pais da Madeleine entraram com uma ação judicial contra o Gonçalo, só que no final das contas eles acabaram perdendo a ação. E o motivo disso foi com base no direito de livre expressão. Frustrados com o andamento da investigação, os pais da Madeleine decidiram contratar investigadores particulares. Eles contrataram uma empresa chamada Método 3 e também um detetive chamado Kevin Halligan. Eles também contrataram uma empresa britânica chamada Oakley International. Além disso, os pais dela foram atrás de divulgar a imagem da Madeleine em vários lugares, como nos jornais, em telões, em aeroportos, em telões de jogos de futebol, porque eles não queriam de jeito nenhum que a imagem da Madeleine fosse esquecida, porque assim o caso dela seria sempre lembrado. Um tempo depois surgiu uma testemunha essencial para o caso da Madeleine. O nome dela era Gayle Cooper e ela era uma turista britânica que estava na Praia da Luz na mesma época do desaparecimento da Madeleine. Ela não chegou a presenciar o desaparecimento, mas ela presenciou um homem que agia de uma maneira muito esquisita. Poucos dias antes do desaparecimento da Madeleine, essa mulher teria visto um homem que tinha entre 35 e 45 anos, ele tinha uma aparência bem desleixada, a roupa desbotada e ele tinha um rosto magro. E ele estava circulando ali nas redondezas de onde ficava o resort que a família teria se hospedado naquele dia. Ela teria visto ele 3 vezes e ela teve a sensação que esse homem ficava meio que encarando as crianças. Ainda segundo ela, esse homem estaria arrecadando doações para uma instituição de caridade infantil. Só que ele não tinha nenhum documento que comprovasse a existência dessa real instituição. Ela achou aquilo esquisito, não ajudou ele e foi embora. E depois a polícia realmente constatou que essa instituição de caridade que ele tinha falado nunca nem existiu. Ele estava inventando tudo isso. Quem tinha conseguido as informações dessa testemunha Gayle foi uma das empresas de investigação que a família da Madeleine tinha contratado. Então essa empresa foi lá e decidiu fazer um retrato falado desse homem que a Gayle tinha visto. De início, essa empresa de investigação decidiu não divulgar esse retrato falado, mas anos depois, eles acabaram comparando esse retrato falado da Gayle com o de um turista que se chamava Martin Smith, e eles eram extremamente parecidos. Segundo Martin, ele teria visto um homem carregando uma criança na noite do desaparecimento da Madeleine. Então os investigadores tinham agora uma linha para poder seguir com essa investigação. E eles usaram esses 2 retratos falados para conseguir divulgar um rosto. Até porque era muita coincidência os 2 retratos falados serem extremamente parecidos, porque nenhum deles tinha ouvido falar antes desse testemunho. Tipo, do testemunho um do outro. Então acabou sendo uma coincidência muito grande. Então alguma coisa tinha a ver com esse homem. Em outubro de 2013, os 2 retratos falados foram apresentados no programa Crime Watch da BBC. O programa recriou a noite do desaparecimento com uma nova linha do tempo e o retrato falado foi mostrado ao público como o rosto do principal suspeito. Em poucos dias, a polícia recebeu mais de 2.000 pistas sobre o caso. O homem chamado Julian Totman foi confundido com o homem do retrato falado. Ele era um britânico e ele também estava hospedado no resort e ele estava carregando a sua filha no colo. Então ele acabou sendo confundido com as imagens do retrato falado, mas logo em seguida já descartaram ele como suspeita e viram que ele não tinha nada a ver, que era só uma coincidência mesmo. Anos e anos se passaram sem conseguirem encontrar mais nada sobre o caso, até que em 2020 a polícia alemã
conseguiu anunciar um suspeito. O nome desse homem que era o suspeito era Christian Buchner. Ele era um pedófilo condenado que morava perto da Praia da Luz em 2007, ou seja, a mesma época que ocorreu o sequestro. Ele morava em uma van e também chegou a morar em casas abandonadas da região. A polícia descobriu que o celular do Christian tinha recebido uma ligação no dia do desaparecimento da Madeleine, ou seja, no dia 3 de maio de 2007. E essa ligação teria acontecido entre as 7h32 da noite e as 8h02 da noite. Essa chamada foi roteada por uma torre que fica próxima ao resort onde a família estava hospedada. Esse número que ligou para ele está sendo investigado até hoje porque ainda não descobriram de onde ele é. Nessa época, o Christian tinha 2 carros no nome dele. Um deles era uma van branca, que era uma VW-T3, e ele também tinha um Jaguar. Poucos dias após o desaparecimento da Madeleine, o Christian teria transferido esse Jaguar para o nome de outra pessoa, um terceiro aleatório. Testemunhas que conheciam o Christian disseram que depois dessa época, ele acabou mudando o comportamento dele completamente e se mudou de Portugal semanas depois. Ainda, outra testemunha que seria um conhecido do Christian teria dito para a polícia que antes mesmo do caso da Madeleine virar famoso, ter esse conhecimento mundial, o Christian já teria falado sobre ele e teria falado que ela nunca seria encontrada. Um amigo do Christian, chamado Helge Busching, deu uma declaração ao jornal alemão Bild. Essa declaração dizia o seguinte, abre aspas, foi então que o Christian fez um comentário sobre a menina desaparecida. O Christian perguntou se eu ainda ia para Portugal. E eu respondi, não vou mais para Portugal, porque lá há muitos problemas. Portugal tem muitos policiais por causa da criança desaparecida. É realmente estranho que ela tenha desaparecido sem deixar vestígios. E o Christian respondeu, sim, ela não gritou. Fecha aspas. O Christian está preso desde 2018 por acusação de porte de drogas. Em 2016, ele foi sentenciado por abusar de uma menina de 5 anos em um parque. E em 2019, ele foi condenado pelo sequestro de uma mulher norte-americana na Praia da Luz. Um homem chamado Laurent Codden, que era um ex-companheiro de cela do Christian, deu informações muito relevantes para o caso. Segundo ele, o Christian teria dito que invadiu um hotel de luxo que ficava na mesma região do resort onde a família estava hospedada e ele tinha entrado pela janela de um quarto em busca de dinheiro. Só que no lugar do dinheiro, ele encontrou uma garotinha dormindo e ele teria sequestrado ela. Segundo as últimas atualizações do caso, a polícia teria descoberto recentemente que em 2016 aconteceu uma batida policial em uma fábrica que era pertencente ao Christian. Essa fábrica ficava na Alemanha e ela estava completamente abandonada. E essa denúncia se deu por conta de um vizinho dessa fábrica, que ele teria visto uma cova ali no terreno. Quando a polícia foi escavar essa cova, eles encontraram um cadáver de um cachorro. E embaixo desse cadáver do cachorro tinham discos rígidos com pornografia infantil, vídeos de estupro, conversas entre o Christian com outros pedófilos e nessas conversas o Christian expressava fantasias de sequestro e abuso de crianças. Além disso, encontraram na propriedade roupas infantis, brinquedos, máscaras, armas e produtos químicos. Segundo informações, essas imagens que ainda se encontram em sigilo teriam convencido a polícia de que a Madeleine teria morrido logo após desaparecer. Um GPS também revelou que o suspeito teria voltado para a Praia da Luz nos anos seguintes após o sequestro. Em outubro de 2024, o Christian foi absolvido de 5 acusações de abuso, e eram casos não relacionados ao caso da Madeleine. A promotoria recorreu e ainda aguardam uma decisão. Ele permanecerá na prisão até setembro de 2025, ou seja, até setembro desse ano, porque ele está cumprindo uma pena pelo sequestro de uma norte-americana, que seria uma idosa. Ou seja, a polícia está com um tempo meio apertado para conseguir descobrir se o Christian é o responsável pela morte da Madeleine, pelo desaparecimento dela, né? Então, eles estão tentando buscar o máximo de provas que eles conseguem para conseguir ligar o Christian de alguma forma ao crime. Isso não significa que eles não possam prender ele depois, só que se ele sair da cadeia, seria um pouco mais difícil, porque ele pode fugir, tem várias nuances nesse fato. E ele estando preso agora e eles conseguindo descobrir alguma coisa enquanto ele está preso, é mais fácil de já manter ele preso lá. Em 2023 aconteceu mais um burburinho desse caso. Uma jovem polonesa de 21 anos chamada Julia Wendel estava desconfiada de que ela poderia ser a Madeleine. Ela criou um perfil no Instagram
onde compartilhou fotos comparando suas características físicas com as da Madeleine, incluindo aquela mancha que a Madeleine tinha no olho. Ela disse que não se lembrava muito da sua infância e suspeitava ter sido vítima de abuso por parte de um pedófilo alemão. Ela então foi submetida a testes de DNA e o resultado indicou que ela é 100% polonesa, com ascendência lituana e russa. Então foi descartado que ela tivesse a possibilidade de ser a Madeleine. Em fevereiro de 2025, ou seja, esse ano, a Julia foi presa no aeroporto de Bristol, no Reino Unido, sobre a suspeita de assediar a Kate e o Gary, que eram os pais da Madeleine. Ela enfrentou 4 acusações de assédio relacionadas a infrações cometidas entre 2024 e 2025. Essas acusações incluíram tentativas de contato com os pais da Madeleine. As pessoas ficaram muito divididas com esse caso da Julia, porque ela, ao mesmo tempo, parecia ser uma pessoa que realmente estava em busca de quem ela era de verdade, mas, ao mesmo tempo, ela era um pouco abusiva, sabe? Ela ia meio que muito atrás da família da Madeleine. E os testes de DNA já tinham comprovado que ela não tinha nada a ver com eles. Então, por isso que ficou essa meio que divisão. Eu meio que entendo, ela tá meio desesperada, mas como já tinham saído os testes de DNA, não tinha por que ela ficar atrás deles. Em relação ao Christian, ele continua preso, cumprindo a sua pena, e ele também continua sendo investigado pelo caso de desaparecimento da Madeleine. O promotor Christian Walters afirma que a investigação continua ativa e que ele ainda busca provas que conectem o Christian com a Madeleine. E esse foi o caso de hoje. Me contem o que vocês acharam no caso. E, sinceramente, vocês ainda acreditam que a Madeleine está viva? Ou vocês acham que ela morreu logo após o sequestro dela? Me contem aqui o que vocês acham sobre o caso. E até o próximo episódio. Beijinho e tchau!